E começou a preparação do Flamengo para a partida contra a LDU em Quito pela Copa Libertadores da América, após o Flamengo empatar com o Vasco em 0-0, partida que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo virou o canhão e pensando nos 3 pontos para a partida contra a LDU de Quito. Vamos juntos aqui analisar todas as informações, a repercussão dessa partida. Amanhã, às 19 horas, o Flamengo entra em campo e é uma partida importantíssima, precisa dos 3 pontos para poder continuar na briga por uma vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixa os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Um clássico em que os goleiros fizeram a diferença. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã em um jogo bastante movimentado. Com apenas 15 minutos de jogo, 3 chances claras de gol. Na primeira delas, Paulo Henrique acertou esse chutaço na trave de Rossi. A resposta rubro-negra saiu dos pés de Michael, que sozinho parou no goleiro Léo Jardim. Pouco depois, Nuno Moreira quase fez esse golaço, deixando Wesley no chão. Gerson foi o responsável pelas últimas oportunidades da primeira etapa. No segundo tempo, o jogo demorou a engrenar. A melhor chance vascaína foi nesse lance em que Verratti, com a mão, acertou a trave, mas o lance já estava paralisado. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. Depois foi a vez de Pedro tentar, mas Léo Jardim fez um milagre. Fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola. No último lance do jogo, Everton Cebolinha testou para o chão. Léo Jardim fez a defesa. Na sequência, Pedro, por pouco, não deu a vitória ao Flamengo. Fim de jogo, Vasco 0, Flamengo também 0. Fico feliz em poder ajudar, é claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que a gente não pode desperdiçar. Com o resultado, o Flamengo chega a 11 pontos em 5 rodadas, enquanto o Cruz Maltino soma 7 pontos. Agora, os 2 times voltam suas atenções para competições internacionais. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai até a altitude de Quito enfrentar a LDU pela Libertadores, enquanto o Vasco recebe o Lanús em São Januário pela Copa Sul-Americana. Não tem prioridade, cara. Não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Então, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro, né? Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. Jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer, quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias, é muito pior. Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Dá para dizer que foi o resultado mais inesperado da rodada, esse 0-0 entre Vasco e Flamengo, Cicinho? Sem sombra de dúvida. Na verdade, quando se fala Vasco e Flamengo, o que vem em mente é o quê? Quanto vai terminar o jogo? 0-0, ninguém esperava. E acima de tudo, o Vasco jogou de igual para igual. Teve a oportunidade também de fazer gol. Léo Jardim foi o nome do jogo, mas também o Vasco teve grandes chances também de fazer o seu gol. Então foi um grande jogo. Parabéns pro Carille, que armou uma equipe ali. E o Flamengo tinha que ter saído com os 3 pontos. Edu, e teve até gols de mão do Verratti, claro, anulado, cartão amarelo para ele, mas o Vasco, ele mostrou que não entrou para brincar e nem para temer o Flamengo. Foi um jogo de superação, né, Renata? Eu vejo o Vasco. Se o Vasco jogasse assim em todos os jogos, com certeza o Vasco ia estar a melhor colocação no campeonato. Foi um jogo onde o melhor do jogo foi o goleiro do Vasco, então isso já traduz tudo o que foi a partida, porque pegou bolas assim impressionantes, né? Então o Léo Jardim, parabéns pela partida que fez. O Flamengo, eu só acho que em alguns jogos o Flamengo está criando bastante chances, só que não está conseguindo concluir gol. Diferente contra o Juventude, que fez 6 gols, mas em alguns jogos anteriores ele cria bastante, só que faz poucos gols. E nesse jogo foi a mesma coisa.
mas foi um jogo de superação onde que o Vasco ganhou um ponto. O Flamengo perdeu 2 pontos. Outros resultados apareceram também na rodada. O Galo finalmente venceu a primeira. LDU, transmissão da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite no horário de Brasília. Jogo importantíssimo para o Flamengo pela Conmebol Libertadores. Isso porque o Flamengo perdeu a última partida em casa para o Central Córdoba. Está na 3ª colocação do grupo. A LDU é a líder. Então é um jogo muito importante para o time do Felipe Luiz. O Flamengo, que hoje tem um treino hoje à tarde no estádio do Independiente Del Valle e amanhã enfrenta a LDU. Esse treino é importante para acertar o time e também para se adaptar à altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. A gente até conversava com o diretor técnico José Boto aqui em frente à concentração do Flamengo, estava ali acompanhando o movimento. A gente conversou com ele que disse que nunca na Europa sentiu o efeito da altitude em um jogo, então não sabe como que vai ser isso, não sabe como que é isso em um jogo de futebol. Vai, claro, conhecer amanhã como que vai ser esse efeito da altitude. Ele mesmo disse que não está sentindo altitude, vai até dar uma corridinha aqui na academia do hotel para sentir como que é o efeito da altitude. O Felipe Luiz conhece bem a altitude. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu por 3-2 em 2021. O Felipe Luiz estava em campo, o Bruno Henrique fez gol e o Arrascaeta também estava em campo. O Plata também conhece bem a altitude aqui de Quito. Ele é de Guayaquil, mas já jogou muitas vezes por aqui. O Flamengo se adaptando a essas condições da altitude que deixaram 2 baixas no time do Flamengo. O Alan não viajou com a delegação e o De La Cruz, os dois, para evitar a altitude. O Alan, ele tem uma condição que são os traços falcêmicos. É uma condição aí em relação à oxigenação no sangue, então ele sente mais o efeito da altitude, não viajou com a delegação. O De La Cruz também já passou mal na altitude, foi cortado da seleção uruguaia no jogo contra a Bolívia justamente para evitar a altitude, também não viajou com a delegação. O Alexandro também está fora do time, ele que tem um edema na coxa, que ele sofreu no jogo contra o Juventude. São as questões para o Felipe Luiz resolver para montar o time dele para enfrentar a LDU. LDU que no fim de semana venceu o Alcas pelo campeonato equatoriano, como eu disse, é a líder do grupo, e tem o Vitamina Sanches, o técnico, conhece bem o Flamengo. No ano passado ele comandava o Palestino, enfrentou 2 vezes o Flamengo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, e tem o atacante paraguaio Alex Arce, é o grande destaque da equipe da LDU. Flamengo que no fim de semana foi com força máxima nessa partida contra o Vasco, faz 4 partidas em 9 dias, tem essa maratona pela frente, enfrentando a LDU. Para terminar, falando sobre a situação aqui do Equador, uma situação bem complicada, tem conflitos entre narcotraficantes, grupos internacionais, e o governo do Equador afirmou que está em alerta máximo porque identificou o possível plano para assassinar o presidente Daniel Noboa, que foi reeleito na semana passada. É uma situação complexa aqui no Equador, que vai receber essa partida entre Flamengo e LDU, Conmebol Libertadores. Abel. Mendel, só para finalizar, você falou no início da sua entrada, pode repetir o nome do lugar? Achei muito bonito aí, parece uma praça, estou vendo o pessoal caminhando, passeando, maravilhoso. Um dia, até pela sua vestimenta, me parece um dia quente aí em Quito. Como é o nome do lugar? El Ejido é o parque, é um parque muito bonito aqui no Equador, que tem um Museu Nacional aqui dentro, com grandes obras. Então realmente legal. É um parque muito legal, e no sol tá mais quente. Eu confesso que na sombra aqui é um pouco mais frio, eu deveria estar de casaco, mas no sol tá quente aqui no Equador. Legal, muito bom. Quito é uma cidade muito bonita. Você vê assim, né, dá uma olhada nesse cenário, dá vontade de conhecer, né? Não dá? Sim, eu já conheci, tive a oportunidade de ir lá em 2008, naquela final de Libertadores. Desculpa, deixa eu só agradecer. Bom dia, bom trabalho, estamos no nosso último minuto. Dá tempo de você falar, fala aí. Não, é isso. E vi que realmente é uma cidade muito bonita. E com certeza o Mendel já esteve outras vezes em Quito também. Ele que é um viajante, pode confirmar isso. É isso daí, nação. Tá aí as últimas informações. Então, o Flamengo vai ter dificuldades para enfrentar a LDU, principalmente por causa da altitude. Mas vai ter mudanças na escalação. A gente viu aí o De La Cruz não viajou e também o Alan não viajou, porque os dois sofrem com os efeitos, né, da altitude. Vamos ficar de olho na preparação do Flamengo. O Flamengo deve fazer alguma movimentação na escalação, principalmente por causa desses jogadores. E aí, assim que a gente tiver
as informações nós vamos trazendo aqui para vocês, para a gente ter um prognóstico do que o Flamengo vai preparar de escalação para essa partida, que é importantíssimo. O Flamengo não vai poder jogar recuado, jogar para pensar em ficar lá atrás, porque o Flamengo precisa dos 3 pontos. Os 3 pontos nessa partida contra a LDU é importantíssimo, e para o Flamengo conquistar a vaga para a Libertadores, para as oitavas da Libertadores da América, o Flamengo precisa vencer a LDU, porque perdeu aquela partida lá dentro de casa. Se tivesse ganho aquela partida dentro de casa, talvez um empate com a LDU em Quito estaria até de bom tamanho, mas agora é pensar na vitória. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Faz o seguinte, já coloca aí nos comentários qual é o seu palpite para essa partida. Hoje, no final do dia, no programa da noite, eu vou deixar aqui o meu palpite registrado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.